Salve Corinthians, salve galera do Timão, fiel, sem clubismo, pra você, quem tem o melhor futebol no Brasil? Atualmente, quem é o melhor time do Brasil? Mano, tá jogando demais, porra. Ontem foi um show, gol de bicicleta, um estraçalho, um vareio de bola, porra. Fiel, chega representando com like aí, porque se eu tava confiante, agora eu tô super confiante para um título ano que vem. Vamos começar ganhando o Paulista, porra. E outra coisa, se eu sofri com o Corinthians esse ano, eu não lembro mais. Porque o Coringão voltou e a gente tem Memphis Depay. E até rimou e fortalece com like, porque o Coringão voltou, rapaziada. Representa aí 3-0, fora o chocolate. O Corinthians não precisou da 38ª para conseguir essa façanha. Façanha sim, porque o Corinthians, que era decretado por muitos como um time rebaixado já na metade do campeonato, já que boa parte do campeonato o Corinthians brigou dentro do Z4, mas, cara, é uma história de filme. Isso é história de filme, rapaziada. 9 vitórias consecutivas na reta final. Talvez aí nem o mais otimista corintiano acreditasse que o Corinthians poderia encarar esses 9 jogos, porque de vez em quando a gente usa aquele termo, né? Olha, agora tem que encarar esse jogo como se fosse uma final. E o Corinthians encarou esses 9 jogos como se fossem finais mesmo. O Corinthians, ele jogou de uma maneira assim absurda, cara, absurda. Tudo que o Corinthians não jogou durante o ano inteiro, ele poupou para esses 9 jogos. E quando a gente fala de 9 vitórias, por mais que de vez em quando você fale, essa vitória aqui foi a trancos e barrancos, mas não jogou bem, pelo contrário. Todas as vitórias que o Corinthians teve nesses 9 jogos, todas elas foram merecidíssimas. Não teve uma sequer que você fala, o adversário macetou o Corinthians, moeu o Corinthians e o Corinthians deu uma sorte de fazer um gol. Não, as 9 vitórias foram construídas jogando muita bola. E, cara, o time inteiro participando de forma muito ativa. Hugo Souza, porra, um paredão, nem se fala. Depois o cara chegou, assumiu a titularidade, passou uma tranquilidade para a torcida, coisa que precisa ter, cara. Você tem que ter um bom goleiro ali realmente para ter confiança. Hoje não foi diferente. Quando foi exigido ali, catou pra caralho. Você pega ali, ó, os laterais. Tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, por mais que eu ainda não acho que eles são aí o suprassumo das laterais, mas melhoraram demais comparado ao que eles eram. A dupla de zagueiros, cara, pra mim o André Ramalho é o insubstituível e ali ele briga, apesar de hoje ter jogado o Kaká, mas tem o Gustavo Henrique, que é um outro zagueiro que tinha ganhado também uma continuidade de partidas, apesar da lentidão, mas eu acho que ele é mais técnico que o Kaká. Félix Torres hoje, para mim, a carta fora do baralho, é a 4ª opção. Não acho que ele tem hoje futebol para assumir a titularidade de novo, ao lado do André Ramalho. Mas aí, cara, eu quero falar agora do meio para frente, mano. O meio para frente do Corinthians tá um bagulho absurdo, mano. Cara, você pega ali, ó, vai, o Martínez ou o Ranielli, que ainda é o primeiro volante, vai, nessa briga aí. Começou jogando hoje o Ranielli, e parece que ele ganhou aí a predileção do Ramon Dias nos últimos jogos, é ele que tá jogando. Mas para mim o Martínez ainda deveria ser titular, apesar de ter sido expulso hoje por causa daquela confusão no final do jogo. Mas, cara, Carrídio, mano, Carrídio, esse cara é monstro demais, mano. Esse cara é o responsável pelo fato do Corinthians ter virado a chave, porque ele desafoga o futebol do Garro. O Garro, quando o Carrídio tá em campo, ele consegue jogar mais avançado, jogando mais perto da área do adversário, onde ele é mais letal, ele não precisa voltar tanto para pegar jogo lá atrás. Bidon, mano. Bidon é um cara também que cresceu demais o futebol dele. Ele sempre foi um moleque muito habilidoso, mas eu achava que ele não tinha tanta intensidade ali dentro das partidas. Hoje não. O moleque pegou no breu junto com o time também. O Garro, mano, monstro, monstro. Pra mim, o principal jogador da temporada. Esse cara é foda demais, mano. Foda. Memphis, que chegou no Corinthians aí outro dia, precisando se adaptar ao futebol brasileiro. Parece que o cara nasceu aqui, mano. Ele adora São Paulo. Tá sempre indo pra um monte de lugar aí, festa, para umas comunidades, jogo de várzea. O cara tá pirando aqui na cidade de São Paulo. E o bom é que você não vê o cara cachaçando, quebrando na noite, não. Ele vai, faz o rolezinho dele ali, mano, tipo, curte, conhece a cultura local ali e dentro de campo tá resolvendo. Tá resolvendo. O gol que ele meteu de bicicleta hoje, absurdo, absurdo. E o Yuri Alberto, mano. Yuri Alberto hoje, mais uma vez, em um jogo de superação, cara fudido, mano, fudido. Talvez tenha sido a maior volta por cima do futebol brasileiro nos últimos anos. Um cara que dentro do próprio campeonato, eu cansei de criticar o Yuri Alberto aqui, falava uma pá mesmo, não tava jogando bem, chutando bola fora do estádio, perdendo uns gols cara a cara, uns lances bizarros, eu meti o pau. Mas da mesma forma que eu meto o pau, eu sou justo em elogiar e falar que o cara tá destruindo, quando o cara vai bem também. Comigo não tem essa de recalque, não. É porque eu critiquei lá atrás, eu não vou falar nada agora, vou dar de louco. Não, eu critiquei sim. E da mesma forma que eu critiquei, hoje eu elogio. Porque eu não tenho rabo preso com o jogador,
não tenho aí parente jogador, não tenho parente empresário. Para mim, o que eu preciso falar de alguém, independente de quem seja, jogador, dirigente, eu vou falar, não tem problema nenhum. É apenas a minha opinião com relação ao que eu tô vendo. E para mim, o Yuri Alberto hoje, mano, pô, o cara é monstro, mano. E é bacana mesmo ver essa volta por cima, porque o Yuri Alberto, ele nunca foi aquele cara arrogante, nunca foi aquele cara prepotente, trabalhou e conseguiu dar a volta por cima. Merecidíssimo terminar o Campeonato Brasileiro aí na artilharia da competição, inclusive dividindo aí com o Alejandro, né, do Vitória, cada um com 15 gols. E o artilheiro, né, da temporada no futebol brasileiro com 31. O jogador que mais marcou gols na temporada foi o Yuri Alberto. E da mesma forma que o Ramon Dias também é um técnico que eu já critiquei bastante, e hoje, apesar dele ter feito muita cagada, principalmente naquelas eliminações do Corinthians, mas hoje ele conseguiu também dar a volta por cima. É um outro cara que merece destaque, porque ele conseguiu enxergar o óbvio, que era o Carrídio, tá no meio campo ali para desafogar o futebol do Garro, mas fora isso, o que o Corinthians tem apresentado em termos de evolução, de entrosamento, posicionamento, postura dentro de campo, isso é trabalho da comissão técnica também. Isso é trabalho da comissão técnica. Então, nesse ponto aí também, eu faço um elogio para o Ramon Dias e acredito que ele vai ter uma chance de ouro, cara. Porque ele já começa 2025 agora com um elenco praticamente montado. É claro que o Corinthians vai para o mercado para contratar umas 3, 4 posições, talvez aí para o sistema defensivo, zagueiro, lateral. O Corinthians ainda quer um centroavante ali, quer mais um cara para brigar lá na frente e quem sabe até mais um meia de criação. Então, são algumas posições que o Corinthians está monitorando o mercado. Mas independente dos reforços que possam vir, o Corinthians ele já começa 2025 muito forte. O Corinthians já começa bem, cara. Começa bem. Um time entrosado, um time confiante e um time que sabe onde pode chegar. Então, independente de pegar essa vaga de pré-libertadores, a competição para o Corinthians começa antes, 2 jogos de mata-mata, o Corinthians tem que tomar cuidado sim, mas diante do que o time apresentou e diante da perspectiva que eu tenho também do que aonde esse time pode chegar, cara, eu tenho certeza que 2025 vai ser o nosso ano, rapaziada. 2025 vai ser o ano que o corintiano vai tirar da garganta aquele grito que está entalado há muito tempo aí. O Corinthians será campeão em 2025. Me cobrem depois. Estou falando hoje aqui, ó. Hoje é dia 8 de dezembro. Me cobrem depois aí, porque vocês vão realmente falar. O Mano falou dia 8 de dezembro do ano passado e realmente ele tinha razão. Não sei o que virá. Não sei se é uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores da América. Não tô falando de campeonato estadual, não, mano. Tô falando de título grande mesmo. Título maior. Então o Coringão vai para as cabeças em 2025. Aproveitar que também vou ler algumas mensagens que estão chegando pra gente. Só uma menção ao Fabinho Soldado, cara. Porque esse cara, quando ele veio, ele era um cara que não tinha lastro dentro do futebol mesmo. Ele era um cara que era do scout do Flamengo. Ele não tinha o poder da negociação ali, não era ele que conversava com os jogadores, não era ele que pegava o telefone e ligava para empresário. Mas o que esse cara fez no Corinthians, mano, é digno de aplauso também. Porque essa segunda janela, quando ele estava ali para contratar os caras, ele contratou um monte de jogadores sem custo. Por mais que esteja no custo aí luvas, por mais que esteja no custo aí o salário e tudo mais, mas, cara, quando você consegue jogadores aí que estão sem vínculo no mercado ou terminando o vínculo, a gente tem que parabenizar, mano. Por exemplo, Hugo Souza, preço de pinga. O Corinthians pagou 800 mil euros pro Flamengo, troco de cachaça. Você vai lá, André Ramalho, veio de graça. Carrídio, de graça. Martínez, de graça. Thales Magno, emprestado. Memphis, tava lá sem contrato também, tá ganhando caminhão, tudo bem. Mas é um cara que veio. Ele conseguiu, porque não é só pagar para esses caras virem. Você precisa apresentar um projeto que seja convincente. Você está convencendo um europeu sair do continente Europa para vir morar na América do Sul. Não é só jogar aqui, é conviver com os problemas que a América do Sul oferece. Então, conseguiram também trazer o Memphis. Nesse ponto, mano, eu acho que a diretoria do Corinthians aí, depois que arrumou as cagadas que fez, colocando gente competente em áreas que tem que ser de pessoas competentes, como o cargo de diretor de futebol, a coisa prumou, velho. O Corinthians, ele corrigiu a rota. Graças a Deus que deu tempo, velho. Graças a Deus que deu tempo. Mas fala aí, Benja, suas considerações do jogo de hoje também. Não, você já leu os superchats? Já li, Benja. Eu já li até o do Sanderson Macedo aqui, ó. Então tem o Pablo de Mauá. Salve, mano. Esse daí é o próximo. O Benja só deu barricada esse no cara. Olha, o que ano passado eu acertei meus palpites, esse ano eu errei todos. Faz parte, pô. Falou que iríamos cruzeirar. Olha, o Pablo de Mauá, o cruzeirar eu ainda vou esperar, tá? Cruzeirar ainda vou esperar, porque nós estamos fazendo vaquinha para pagar a dívida, hein, velho? Então não vou me esquecer disso. Quando eu falei cruzeirar, não era só
poder cair, não. Era situação de grana. Ainda devemos 2 bi caralhada, velho. Entendeu? Torcida tá. Mas não se faz, ô Benja, não se faz revolução sem sangue. Já diria Golda Meir. Não, o Golda Meir nunca falou isso. Não, mas deve ter pensado. Tô só falando que o Cruzeirar ainda vou esperar. Não Cruzeirar nada, mano. Nós vamos arrumar a casa em 3 anos, Benjamin. Me cobra aí. Vai o quê? Vamos arrumar a casa em 3 aninhos. Não, porque o próprio financeiro do Corinthians falou que se tudo der certo, o Corinthians só sai dessa lama em 2029. Mas isso aí, ó, é pra zerar a dívida. Eu tô falando de arrumar a casa. Arrumar a casa, 3 aninhos arruma. Corinthians fechar 2 anos no superávit, Benjamin, fechar no azul, mano, já consegue equilibrar as contas. De dinheiro eu vou esperar, cara. Aí ele fala... Vamos comemorar dentro de campo, mano. Vamos comemorar dentro de campo essa porra aí. Porque eu tô lendo o superchat do cara. E que não tinha clima pro Fabinho Soldado. Realmente não tinha clima pro Fabinho Soldado. Quando eu tive essa informação, ainda fiz questão de checar. E olha, na época eu cheguei com 2 fontes, tá? Uma do administrativo e uma do futebol. E ambas confirmaram. Agora, mérito pro Augusto, que bancou o Fabinho. Quem bancou o Fabinho lá sozinho foi o Augusto. Aí ele fala, Benja Nutella. Benja, nesse ponto aí. Não, mas o Benja, nesse ponto aí do ele Fabinho. Falou, não, mas nesse ponto do Fabinho, que ele não tinha ambiente. Se ele não tivesse ambiente mesmo, Benja, eu não sei quem foi que te falou. E muitas vezes as pessoas acabam usando os outros foram aí. 2 pessoas. Não, pode ser. Não, mano, você me conhece há muitos anos. Sei. Eu nunca solto informação sem sempre checar. Essa do Fabinho, na época, eu chequei com uma pessoa do futebol, e chequei com uma pessoa do administrativo. Mas, ô Benja, ligada ao Augusto. Mas, ô Benja, deixa eu te falar. Augusto. Não, mas você vai entender o que eu tô falando. Um dos principais motivos pelo qual o Augusto começou a perder muita força internamente dentro do clube, e você vai saber muito bem, inclusive de pessoas que estavam o apoiando, foi quando ele começou a profissionalizar o clube. A chegada do Fabinho Soldado, Benjamin, e a chegada do Fred Luz, que chegou para ser o CEO, incomodou muita gente. Quando deram o rótulo de CEO para o Fred Luz, fizeram até quando você começa a mexer num vespeiro, profissionalizando um clube que tá cheio de sanguessuga, querendo chupar e chupinhar o clube em diversas formas e de várias maneiras, isso começa a incomodar. Então, soltar uma informação dessa e as pessoas falarem, a galera não gosta do cara. Porque é muito estranho o cara conseguir reverter tudo isso dentro do mesmo campeonato. Não tô falando que você tá inventando, não, muito pelo contrário. Você é um cara responsável, você acaba buscando informações de várias pontas. Mas eu acho que dentro da diretoria do Corinthians, o Augusto, ele estava cercado por muita gente que não o tinha como amigo. Eram pessoas que estavam a fim de cargo. Mas eu tô te falando, as 2 pessoas que eu chequei, uma era ligadíssima ao Augusto. O Rubão também era, Benja, é isso que eu tô falando. Não, mas com esse cara eu não falo. Nunca, não, então, ok, mas eu tô só citando um exemplo de um cara que era ligadíssimo ao Augusto, e olha o que ele tá fazendo hoje. Então, só que na época, não tô falando do Rubão, mas na época chequei e era assim, ligado pra caralho ao Augusto. Agora, e depois eu falei com o Augusto, no dia que a gente foi fazer uma entrevista, falamos algumas coisas, inclusive do Fabinho Soldado. Eu te falo, quem bancou ele sozinho foi o Augusto. Sim. Foi o Augusto, mas tá ótimo, se deu certo, velho. Deu certo, velho. Eu não torço contra o Corinthians, cara, eu torço a favor. Agora o cara fala o Benja Nutella da Fiel. Só Nutella, Paulo. Cara, eu vou te falar, velho. É que eu não tenho mais saco, mas deixa eu te falar. Tem de mensagem guardada desse cara que me xingam. E mensagem de 3 meses atrás. É isso aí, Benja, desce o pau, tá foda. Fala, parceiro. É porque queria estar no teu lugar, Benja. É nítido e notório as pessoas quando tentam denegrir ou derrubar aquelas pessoas que sobressão. É que para mim, eu tenho o senhor como um ícone. Falei com o Maestro, você é fora de série. Não vou te encher de farinha, que você não precisa disso. Mas para mim, você é o Ayrton Senna, que foi um ídolo atrás desse microfone aí, ó. Eu tenho uma simpatia muito grande. Tentamos encontrar várias vezes na arena, mas assim, eu não quero, né? Estou me segurando aqui. Para quem ama Corinthians e defronta com pessoas que amam Corinthians também, tá difícil segurar aqui, pai, mas de coração.
Um dia nós vamos Cuidado. encontrar na graça de Deus e vamos trocar um abraço e de repente beber um choppinho lá na Moca. Vamos sim, pô. Na Moca, vizinho do mano. E vamos chamar o velho também, porque o velho, Benja, ele também nasceu na cidade do nosso amigo Rodineri aí. 3 pontos. Lato, bem já. Esse é o pior Corinthians da história. Então, Ícaro, quando eu falei isso, aquele time era. Não vamos esquecer que as pessoas pegam minhas críticas quando o time terminou o Paulistão em 10º. Pegam minhas críticas quando o time estava passando praticamente o Brasileirão inteiro entre a zona de rebaixamento, sai e volta, fica lá. Né? Ou não pega quando eu falei que era o pior time da história, que eu falei, se não contratar uns 4 ou 5 aí, estamos fodidos. Não, mas, ô Benja, eu acho que essa crítica ela vem mais naquele... Então, mas eu acho que essa crítica, Benja, vem mais naquele momento, quando a gente chegou até a discutir alguns jogos, aí quando eu falei, por mais que o Corinthians hoje não tenha vencido e ainda continue dentro do Z4, mas é um time que já está produzindo. Sabe que eu falei, é um time que está criando chance. Sabe o que o Yuri Alberto falou no Benjamin Mútil? O quê? Eu falei, tinha hora que você achou que ia cair? Ele falou, pô, posso te falar, velho? O empate contra o Inter, velho. Dá uma desanimada, né, Benja? Mas claro que dá. O jogador, ele não pode falar. Eu posso. Ué. Não, mas é que tá. Mas aquele jogo contra o Inter, ô Benja, ele serve de exemplo para falar o que a gente tava falando agora há pouco. O Corinthians amassou o Inter, mano. Mas foi um amasso de uma maneira absurda. E aquele jogo, por mais que o Corinthians tenha cedido o empate no final do jogo, foi realmente frustrante, mas aquilo ali mostrava o momento do Corinthians, porque ninguém amassa o Inter, que era o melhor time do retorno, da forma como o Corinthians amassou se não estivesse jogando bola. E o torcedor, muitas vezes, ele ficava... Eu até falava com você, eu falei, porra, Benja, mas não dá pra falar que esse time, comparado ao de 2007, é pior. Porque às vezes as pessoas usavam até na mídia um exemplo, fazendo rodada por rodada, falava, em 2007, nessa mesma rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tinha mais pontos. Eu falei, mas o Corinthians de 2007, ele não contava ali com Garro, ele não tinha Yuri Alberto, ele não tinha Memphis, ele não tinha qualquer outro jogador lá, o Carrídio, ele não tinha o Hugo Souza. Então era natural, Benja, eu entendo a frustração e tudo mais, mas, cara, não dá pra comparar. Aquele time de 2007 era horroroso. Se a gente montar um time aqui, você e a galera do chat, era capaz de ganhar daquele time de 2007, mano. Você pegar o time do Campeonato Paulista e do começo do Brasileirão, era pau a pau. O Bento Faria, você e o Neto, vocês não representam o Timão. Mas não represento mesmo. Mas quem falou que eu represento o Timão? Eu não represento. É questão de ponto de vista, gente. Não, mas eu não represento o Timão. Eu torço pro Timão. Se você quiser quem representa o Timão, o Augusto, o Fabinho Soldado, os jogadores, o Ramon Dias, tem meia dúzia de influencer que tá representando bem, né? Cara, tô cagando pra vocês, velho. Eu represento o Corinthians. Eu não represento nada, eu torço. Ô, Benja, até para passar uma informação aqui, o Corinthians ele passou o Inter em aproveitamento aí no segundo turno. O Corinthians hoje, terminando esse segundo turno, ele fez um aproveitamento de time que brigaria pelo título. O Botafogo terminou o segundo turno aí com 39 pontos e o Corinthians com 37. O Inter com 37 também e o Palmeiras idem. Ou seja, o salto de qualidade que o Corinthians deu, com esses jogadores que vieram, o entrosamento que o time ganhou, credencia o corintiano, sim, a pensar em título ano que vem, cara. Ô, Joneta, tem corintiano para entrar no ar ou não? Abemos Corinthians. Pessoal, vamos lá. Dá pra entender o Benji, porra. Porra, o Corinthians passou por maus bocados esse ano, porra. Eu não vou ser hipócrita. Eu critiquei o Corinthians, cheguei a um ponto que achei que o Corinthians ia cair. Porra, eu acreditava, mano. Eu confiava. Falei, não, tinha esperança que o Corinthians ia melhorar. Mas teve jogos, pessoal. Teve jogos que muitos chegou a jogar a toalha, porra. E eu critiquei o Corinthians, critiquei o Yuri Alberto, critiquei o Ramon Dias. Eu queria que o Ramon Dias fosse mandado embora. Eu não vou ser mentiroso. Só que agora, porra, hoje eu baixo a cabeça e reconheço que o Corinthians está jogando o melhor futebol do Brasil, porra. E com esse time aí, vamos ganhar título ano que vem. Ano que vem é o ano do Corinthians. 2025, tô chegando, hein? Tô chegando 2025 para ganhar a Libertadores e o Brasileirão. Fiel, representa. Uma coisa que eu tava aqui pensando aqui, Fiel, ó. Os dois Romero, o Romero do Botafogo e o do Corinthians já foram campeões brasileiros. Os dois irmãos gêmeos campeões brasileiros, hein? Tava aqui, ó, pensando nessa curiosidade. Fiel, representa com like aí. Tamo junto.